Vamos lá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com o professor Amâncio Friaça, da USP, astrofísico e astrobiólogo. O CEL, Centro de Estudos Universais, tem o prazer de realizar todo mês o encontro com essa figura maravilhosa que vocês já conhecem, pelo menos a maioria já conhece. E é um encontro que faz o cruzamento entre ciência, arte e espiritualidade, que são os pilares do CEL, das atividades realizadas pelo CEL. E hoje o professor vai falar sobre a Estrela de Belém, que é um acontecimento imperdível, especial, que vai acontecer no dia 21 de dezembro. É um evento muito raro que não acontece há milênios. Ele vai explicar melhor o que é a Estrela de Belém e como isso nos impacta. Boa noite, professor. Boa noite, Helena. Boa noite a todos, que estão aí. É com assim, grande felicidade que eu... É sempre uma felicidade falar, nessas quartas-feiras, E com mais felicidade ainda, já que a gente vai tratar de um assunto que nos enche de esperança, que é um acontecimento único. Quando eu vi que estava acontecendo, eu falei, não é possível que algo assim tão improvável esteja acontecendo. É um verdadeiro assim, presente dos céus. Isso seria a mesma estrela de Belém que guiou os magos para Jesus, E, coincidentemente, a gente tem o Natal que está chegando. E esse sinal no céu é uma conjunção de Júpiter com Saturno. O que é isso? Júpiter e Saturno, eles são os planetas visíveis mais lentos. E de tempos em tempos eles fazem uma conjunção, E se a gente considerar que uma conjunção marca grandes acontecimentos, essa conjunção ela vai marcar todo um período. E vai ser algo assim raríssimo, porque eles estão tão perto, que a última vez que estiveram tão perto foi há 800 anos atrás. Foi em 1226. Então, isso já é um presente. E, na verdade, são três os motivos pelos quais esse acontecimento ele é tão raro. Em primeiro lugar, esse que eu falei, que aí no pôr do sol, logo após o pôr do sol e na direção do pôr do sol, vão aparecer como uma estrela dupla, bem próxima uma da outra. E depois, você tem a coincidência com o início do ano. O início do ano é o solstício. E, no caso, é o solstício, que é o dia mais longo do ano no hemisfério sul e o mais curto no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, cada dia o dia ficando mais curto. E chegando no dia 21, para esse movimento do encurtamento dos dias e passa a haver um aumento aí dos dias. E isso, então, vai acontecer. Então, na mesma noite, a gente vai estar tendo o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. É o dia que, inclusive, os túmulos pré-históricos no hemisfério norte, eles são alinhados para esse ponto no horizonte
onde o Sol nasce, porque isso indica o renascimento. Então, o segundo motivo é isso, você coincide com essa data que é o solstício de Capricórnio, né? Porque a gente está entrando no signo de Capricórnio. E ainda mais tem um terceiro motivo, que é essa conjunção Júpiter-Saturno, ela cai no grau 0 de Aquário, ou seja, um evento super improvável. Então, será que a gente está dizendo adeus à era de peixes e está aguardando a era de Aquário? É um sinal da entrada da era de Aquário? O fato disso acontecer no pôr do sol tem mais o caráter de despedida. E a despedida de um ano que foi apocalíptico, né? Tanto que, coincidentemente, o nome do ciclo para esse ano de 2020, isso foi estabelecido antes de que soubesse que a gente está vivendo uma pandemia, era Novo Céu, Nova Terra, que é uma referência ao Apocalipse. Seja como for, se concentrem, visualizem no final do dia 21, né, na direção que o Sol se põe, vai aparecer essa estrela dupla. Então, isso é o bye-bye para uma era e é uma aurora de uma era nova. Sobre essa conjunção, ela acontece a cada 20 anos e envolve os dois planetas clássicos mais lentos. Então, Saturno está ligado aos grandes períodos de tempo. E Júpiter é um planeta real, né? da realeza. Então, isso indica que algo novo está acontecendo. O Júpiter ele faz um ciclo completo pelos signos em 12 anos. Saturno em 29 anos e meio. Então, de tempos em tempos, Júpiter, que ele é mais rápido, se encontra com Saturno. Isso acontece a cada 20 anos. E tem um caráter especial nesses encontros, porque 10 encontros, ou seja, um período de 200 anos, eles acontecem num signo de um determinado elemento. Então, pode ser o elemento fogo, né? Áries, Leão, Sagitário. Pode ser o elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Ou pode ser o elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. E, finalmente, o elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes. Então, o que está acontecendo agora? Que a gente está dando início a um ciclo no elemento ar. Então, isso vai acontecer no grau 0 de Aquário. Ou seja, uma coisa que é muito rara ser exatamente entre 30 graus acontecer no grau 0. Né? Então, inaugurando um ciclo do ar, que envolve sutileza, conectividade e presenças invisíveis. Né? E nós vamos ter que no ciclo anterior foi o ciclo do elemento terra. Então, uma série de coisas elas foram concretizadas, as chamadas revoluções. Né? Teve 3 revoluções industriais que aconteceram nesse ciclo. Então, agora a gente vai ter um outro tipo de revolução, que é uma revolução da conectividade, uma revolução do espírito. E se a gente pega, né, os 4 elementos,
Então, é 2 vezes 200, 800 anos. Então, esse é o ciclo mais longo ainda. Sobre a associação desse ciclo com o nascimento de Cristo, tem toda uma história. Né? Então, o primeiro que fez os cálculos para isso, né, foi Kepler. Kepler foi um grande astrônomo, que descobriu as leis do movimento planetário, por exemplo, que a órbita dos planetas são elipses. E com esse conhecimento, e mais a astronomia que começava a desenvolver com o telescópio, na época dele, ele foi capaz de calcular posições dos planetas milênios para frente ou milênios para trás da data que ele estava calculando. Então, por exemplo, em 1608 teve uma grande conjunção, ou seja, uma conjunção de Júpiter com Saturno. E a ideia de Kepler é que Cristo teria nascido antes de Cristo. Depois eu vou falar sobre isso. Que na verdade, a data de nascimento era incorreta, né? E que o nascimento dele teria acontecido em 7 antes de Cristo, ou seja, 7 antes da era, que seria a era cristã, né? Que foi construída depois. E que seria uma conjunção tríplice de Júpiter com Saturno na constelação de Peixes, ou seja, inaugurando a era de Peixes. E a conjunção tríplice aqui é uma conjunção especial, ou seja, primeiro tem uma conjunção, depois os planetas eles se afastam, aí eles voltam a se aproximar, tem uma segunda conjunção, aí eles se afastam, aí voltam a se aproximar, aí tem uma terceira conjunção. Né? Para que isso aconteça, né, a conjunção tem que estar de um lado e o Sol tem que estar do outro lado, para que essa configuração aconteça. Então, se isso aconteceu em Peixes, significa que Cristo teria nascido em Virgem. E depois vou voltar para essa história. Né? Então, a ideia de que Cristo tenha nascido antes da era cristã, né, ela surgiu, né, com interpretações dos evangelhos mais modernas. Onde a gente tem referência ao nascimento de Cristo, tudo isso é fruto para a meditação do Natal, em 2 evangelhos, Lucas e Mateus. Em Lucas, tá, os evangelhos eles são escritos muitas décadas depois dos eventos, ou seja, muitas décadas depois da vida de Cristo. Então, eles coletam vários textos que estão presentes, várias informações, né? E constroem a história. Então, a história de Lucas é aquela história da manjedoura. Ou seja, a manjedoura, a história do presépio, que você tem bebê recém-nascido numa manjedoura, com São José, né, e Maria ao lado, os pastores, os animais, né, junto a ele, os anjos cantando nos céus, ou seja, é algo que representa Cristo recém-nascido. Isso está em Lucas. Em Mateus já tem o Cristo já com uma certa idade, né? Com até 2 anos ou um pouco menos do que 2 anos. E é lá que tem a visita dos reis magos e a estrela de Belém. Então isso acontece talvez 2 anos depois do nascimento de Cristo.
né? E a gente tem que saber que muitas dessas datas, elas têm um caráter simbólico. Então, por exemplo, o dia 25 de dezembro só foi estabelecido no século III. E ele é associado, né, exatamente ao solstício, porque o solstício, né, aquele momento em que aquele encurtamento dos dias no hemisfério norte, ele para. Então, nesse momento, você tem uma festa romana, que é a Saturnália, que celebra isso. Então, observe que Saturno é o regente de Capricórnio, e a festa dos soles invictus, que é o sol invencível, né? Então, o nascimento de Cristo, ele foi colocado no século III, que não se sabia a data do nascimento dele, e foi colocado alguns dias depois do solstício de Capricórnio, exatamente para mostrar a vitória da luz sobre as trevas. E a gente tem até 2 São João, né? E um encontro do céu, alguns anos atrás, que foi nessa época que eu falei disso. Um é o São João Batista, cuja festa no dia 24 de junho, que corresponde ao dia mais longo, muito perto do solstício de Câncer, que é o dia mais longo no hemisfério norte, e São João Evangelista, que é no dia 27 de dezembro. Então, cada um deles representa algo que está no máximo e vai diminuir. Outro, algo que está no mínimo e vai aumentar. Então, o que está no máximo e vai diminuir, né, é aquele verão, aquele começo de verão no hemisfério norte. Então, por isso que você tem uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, que é inclusive em João, que diz: ele deve crescer, eu devo diminuir. Esse é São João Batista falando. Ele deve crescer, é Cristo, que está sendo batizado. E eu devo diminuir, é quem está batizando, que é o São João Batista. Né? Então, isso então fala do significado dessa data, que é dia 25 de dezembro, que é o nascimento, renascimento do Sol. Agora, sobre como que foi estabelecido que Cristo nasceu, né, no ano 1, né, da nossa era. Como que foi definida isso? Isso também foi construído posteriormente. Né? Então, tem um monge, que é Dionísio Pequeno, porque ele era baixinho, por isso que leva esse nome. Né? A gente sabe onde ele nasceu no que se chama da Sítia Maior, é menor, desculpe, que é a atual Romênia e Bulgária, onde a Romênia e a Bulgária eles encontram o Mar Negro. E ele, no ano 500 da nossa época, né, agora da era cristã, ele estava em Roma. Então não existia era cristã naquela época. A era marcada pelos imperadores. Então, no caso, era Diocleciana, que é devido ao imperador Diocleciano de Alexandria. Né? E aquela época, quando ele recebeu uma tarefa em Roma, que era descobrir o ano de nascimento de Cristo. E era o ano 242 da era diocleciana. Depois de 6 anos trabalhando, já era o ano 248, aí ele chegou à conclusão que o ano 248 era o ano 525. Então,
se descobriu que se construiu a era cristã, já começa em 525. Né? E aí, né, ninguém sabe exatamente como que ele fez os cálculos. Né? E, posteriormente, vários estudiosos, eles desconfiaram, isso já naquela época, ou seja, antes do ano 1000, desconfiavam que o nascimento de Cristo, na verdade, era antes da era cristã. Né? Atualmente, o valor é entre 4 a menos, entre 4 e 7 antes de Cristo. Tá? E antes do ano 1000 é muito importante, porque já tinha os milenaristas. O que são os milenaristas? Aqueles que acham que, por uma interpretação literal da Bíblia, eles conseguem descobrir a data, né, do fim do mundo, a data da próxima vinda. Então, já desde o início do cristianismo, esse tipo de cálculo é considerado herético. Né? E por volta do ano 1000, havia muitos milenaristas, né, dizendo o mundo vai acabar no ano 1000. Né? Então, a gente já teve isso repetido aqui no ano 2000. Né? E um monge, Quiabo de Fleury, ele recalculou, né, a data de nascimento de Cristo. Né? E a conclusão que ele chegou é que Dionísio estava errado. Ou seja, que Cristo tinha nascido 21 anos antes da data que ele tinha colocado como o nascimento de Cristo. Ele fez isso em 982. De novo, ele estudou um monte durante vários anos. Então, em 982, do nosso calendário, ele chegou à conclusão que aquele ano não era, ele era 1003 depois do nascimento de Cristo. Né? Então, quer dizer, a ideia de que Cristo nasceu antes da era cristã, ela é antiga. Então pelos cálculos de Abro, em 979, já tinha sido o ano 1000 e nada tinha acontecido. Né? Então, tudo isso para combater os milenaristas e também se ater à Bíblia. O livro mais. Eu estou falando muito da Bíblia, depois eu vou falar um pouco mais de outras coisas. Né? Mas, porque em Marcos, né? Em Marcos, o capítulo 13 é chamado o Apocalipse de Marcos. Né? Onde ele fala, o templo não vai sobrar pedra sobre pedra. Ele conta uma série de eventos. E a colocação principal é, quando os discípulos perguntam quando vai ser isso, ele fala o seguinte, quanto ao dia e quanto à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Né? Então não dá para você calcular o fim do mundo. Então, todas essas contas, a gente então está, né, pensando nisso. Então, na verdade, esses longos ciclos, né, incluindo, né, o ciclo de 800 anos e o das eras astrológicas, estão ligados na relação entre Aion, que é o deus dos longos ciclos, né, segundo a tradição, que os romanos eles vão absorvendo tradições. Então, Aion, né, é um deus mitraico, né, que veio da Pérsia e está ligado aos longos ciclos, a ciclos muito mais longos do que o ciclo de Saturno. Então, isso está ligado à precessão dos equinócios, ou seja, o eixo da Terra, né, ele vai girando muito lentamente. Né? Isso você vê, né, pelo ponto que define
o início das estações, né, que é o ponto vernal, onde começam as estações, onde começam os signos. Isso vai se movendo em relação às constelações. O movimento completo é por volta de 26 mil anos. Então, significa que a cada 2.150 anos aproximadamente, você vai de uma constelação para outra. Isso que é a duração de uma era astrológica. Então, Cristo ele nasce muito coincidentemente com o início da era de Peixes, quando o ponto zero da contagem dos signos, o zero de Áries, né, ele está na constelação de Peixes. Né? O Jung ele fala muito disso no livro dele, Aion. Né? E depois ele volta a comentar num livro que ele publica um ano depois, que é a Resposta a Jó, que tem exatamente a ver com o tema, né, da relação entre o bem e o mal. Né? Ele então assinala que o símbolo de peixes, né, em alguns lugares do mundo é só um peixe. Na nossa mitologia ocidental são dois peixes. E que de início era um peixe nadando para o sul, outro peixe nadando para o norte. Isso que dá origem ao símbolo do peixe astrológico, que são duas curvinhas unidas por um fiozinho, por uma comissura, que une os dois peixes. Agora, quando você vai construir uma carta das estrelas, aí você vai ter um peixe vertical e um peixe horizontal. Então, a primeira metade da era de peixes, até o ano 1000 e pouco, foi passando pelo peixe vertical. E agora nós estamos indo para o fim do peixe horizontal. E ele lança uma espécie de balde de água fria naqueles que acham que a era de Aquário ela vai se caracterizar logo de cara por, né, um estado de paradisia. Aí, nesse livro Resposta a Jó, ele faz uma colocação, né, que mostra que essa passagem, né, ela vai ser uma passagem que vai envolver, né, uma grande dose de sofrimento. Né? Talvez a gente já esteja vivendo isso. E que depois, então, nós poderemos ter uma outra situação. Então, vamos ficar bastante atentos. Né? Ele tirou essa passagem dos oráculos sibilinos, né? Que diz o seguinte: os oráculos sibilinos é devido às sibilas. As sibilas são profetisas do mundo antigo e que elas estavam, né, em atividade até o século IV, V da era cristã. E num desses oráculos, né, se diz assim que, né, Aquário inflama as forças selvagens de Lúcifer. O que quer dizer isso exatamente? É muito misterioso, como os oráculos são misteriosos. Mas aí você tem algo que sinaliza um perigo. Né? Então, isso então sobre, né, sim, os inícios da era de Aquários. Não vão ser períodos simples, não. Né? Agora, em respeito aos magos, né? Normalmente a gente fala de reis magos. Agora, quando a gente vai em São Mateus, lá está só magos.
E quando se fala, e a palavra é magoi, né? Ele foi escrito em grego, talvez tenha alguns trechos que eles são aramaicos, que depois foram traduzidos para o grego, né? E lá está magoi, magos. E a palavra que é usada para a estrela de Belém é aster, que significa astro, né? De um modo geral, então pode ser uma estrela, pode ser um planeta, pode ser um fenômeno celeste, como uma conjunção, mas pode ser uma outra coisa, né? E aí eu vou ler para vocês algo assim de Mateus, para ajudar a gente a interpretar. Lembre então que, na verdade, esses relatos, eles são escritos décadas depois. Então tem toda uma história extremamente misteriosa ligada aos magos, né? Então em Mateus eu peguei uma chamada versão internacional, que combina a versão católica com a versão de várias outras igrejas protestantes, né? Então se lê do seguinte modo, né? Depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, esse é Mateus, tá? Nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. A palavra que é usada para Oriente é Anatole. Se você vai para a Turquia, por exemplo, você sobe o Bósforo. Às vezes tem cidades do lado europeu e do lado oriental. Então, do lado europeu são chamadas de Romani. E do lado oriental são chamados de Anatole, que é Anatólia. Mas Anatólia significa Oriente e significa se erguer. Então, significa, é usado também para um astro que se ergue. Então, o Sol nasce. Então, é o nascimento do Sol. Então, quando você tem essa palavra Anatole, pode significar ou no Oriente ou um astro que está se levantando, né? E como eles são magos astrônomos, eles devem estar muito atentos aos astros que estão se levantando. No dia 21, a gente vai ver astros que estão se pondo. Então, é o pôr do sol. Então, é mais algo de dar adeus, bye bye, era de peixes, mas ainda não chegou a era de Aquários, embora você tenha a sinalização dessa conjunção sendo o grau zero de Aquário, zero. Não um, nem dois, nem três, zero. Né? Então, ou seja, vindos do Oriente. Então, eles vêm do Oriente. E eles então perguntam para Herodes: onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela quando nasceu e viemos adorá-la. Então, eles veem a estrela se erguendo. Né? Então, quando nasceu. Né? Então, observe que na versão católica nós vimos sua estrela no Oriente. Aí já foi traduzido de um modo diferente. Aí Herodes ele fica muito perturbado. Como que vai ter um rei dos judeus se ele é o rei dos judeus? Né? Então ele combina, né, com os magos, né, que eles vão encontrar essa criança que é o rei dos judeus, né, que é o rei, não é o rei dos judeus, é o rei dos judeus, sim. E que então traga notícias para ele. O plano secreto dele era matar essa criança. Tá? Então tem um longo diálogo, longo não, diálogo de algumas linhas entre eles, e ele segue. Então, continuando então o Mateus. Depois de ouvir o rei, seguiram seu caminho. E a estrela
que tinham visto quando nasceu de novo a estrela nascente, se erguendo, foi à sua frente, até que ela parou sobre o local onde estava a criança. Tudo isso é muito preciso. Ou seja, a estrela que nasceu, que ele já tinha visto, a estrela que tinha visto nascendo, foi à frente, 2, e parou sobre o local onde estava a estrela. Tá? Então, a Bíblia Católica é mais simples. A estrela que tinham visto no Oriente. Ou seja, não faz referência a esse movimento de levantar a estrela. É tudo movimento. A estrela se ergue, a estrela segue à frente, a estrela para em cima, né, do local onde nasceu a criança. Quando viram a estrela, encheram-se de júbilo. Continuando aqui a leitura, né, de São Mateus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e ofertaram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Então observe que não é a cena da manjedoura. Entraram na casa. E na casa só estava Maria e Jesus. Né? E eles ofertaram tesouros riquíssimos. Então, talvez isso se conecte ao fato de que depois se criou a lenda de que eram reis magos, enquanto que, na verdade, eram magos. Né? Mas quem são os magos? De novo, é uma dessas palavras extremamente antigas. Toda aquela região de atual Pérsia, você tem civilizações se sucedendo por muitos milênios. Antes dos persas, havia a civilização dos medos. Né? Os persas, eles derrubaram os medas. E os magos eram os conselheiros dos governantes medos. Eles eram temidos pela sua capacidade mágica. Então, na verdade, a palavra mágica vem de magoi, que são esses magos. É uma palavra muito estrangeira, muito antiga, muito não grega, né? Pré-grega. Então, Heródoto, ele conta uma história da chamada magofania, que não é sinfonia, não é som. Magofonia significa né, a matança dos magos. Então, quando os persas eles tomaram o poder dos medas, eles mataram quantos magos eles puderam, porque os magos eram a força por detrás dos governantes. E, anualmente, isso que conta Heródoto, existe a festa entre os persas da magofonia. Né? Então, nessa festa que comemora a matança dos magos, nenhum mago pode sair à rua. Só que os magos, eles continuam sendo responsáveis por todas as cerimônias religiosas. Ou seja, eles perderam o poder temporal, mas eles são a autoridade espiritual. E eles são os responsáveis pelo desenvolvimento das ciências. E entre as ciências, aquelas que eles desenvolveram mais foi a astronomia. Né? Então, aí você tem os gregos, cuja ciência que eles desenvolveram mais foi a geometria.
Esses magos, vindos de uma casta que tem milhares de anos, eles vão em direção ao Oriente, vendo a estrela que se levanta, que se ergue. Né? E magos. Em Mateus só se fala magos. Não diz o número deles. Né? Então, posteriormente, né, aí você tem, né, talvez lá pelo século III, né, se fixou a ideia de que eram 3 magos. Você tem catacumbas onde tem os magos. E tem aquele mosaico de Ravenna. Ravenna é a capital do mosaico. Então você tem uma basílica, a Basílica de Apolinário Novo, onde você tem os 3 reis magos, né, e andando atrás de uma estrela. Inclusive, eu postei isso no grupo. Né? Então, só muito tempo depois, né, é que aí surgiu a ideia de que eles eram reis magos. De início eram magos. Né? E a história dele é muito interessante. Durante toda a Idade Média, na Europa, mas também no Oriente, né, as relíquias de santos eram muito importantes. Então você vai atrás, né, de personagens santas para ficar com as suas relíquias. Né? Então, em Siena, a gente tem o dedo de Santa Catarina de Siena, porque ela tem um dedinho na catedral, porque ela ficava dando sermão, admoestando as pessoas, assim, com o dedinho levantado. Né? Então, né, eles são tão importantes que logo nos primeiros séculos do cristianismo, os restos deles foram buscados. Você conhece os detalhes de como isso aconteceu? Na Pérsia. Eles estavam enterrados na Pérsia. Alguns dizem que eles foram martirizados. Isso é um pouco improvável, porque o martírio ele é típico de algo, né, da bacia do Mediterrâneo. Né? Martírio de santos. Mas, seja como for, os restos deles foram levados para Constantinopla. E depois foram levados para Milão. Né? Isso bem lá por volta do século IV. E depois ficaram muito tempo em Milão, até que no século XII, o imperador Frederico Barbarossa, na verdade, né? Ele pegou os restos e levou para a Catedral de Colônia, onde dizem que estão até hoje. Até hoje, os restos dos reis magos que fizeram essa viagem, né? Pérsia, né? Constantinopla, Milão e agora em Colônia. Né? E sobre o nome dos 3, então, ficaram os nomes tradicionais, que é Melchior, Gaspar e Baltazar. Provavelmente eles vieram todos de um único lugar, porque esse centro de formação de magos reunia gente de todo o mundo. Né? Então, o Melchior seria o mais velho dele. O Melchior, ele, né, ele teria origem ou na Caldeia, na Mesopotâmia, ou na própria Pérsia. Né? O mais jovem dele seria Gaspar.
Aí ele teria origem em montanhas distantes da Ásia Central. Né? Então, ou seja, ele veio, né, de muito longe. Alguns dizem que é do Cáucaso, outros dizem que são outras montanhas mais distantes ainda. Baltazar ele teria vindo, né, da Arábia ou do Iêmen. Então, se for do Iêmen, por isso que ele é representado e passou a ser representado. Isso a partir do século XIII como negro. Ou seja, então se ele teria vindo do Iêmen do Sul, né, então ele seria negro. Inclusive na representação que eu mandei do Hieronymus Bosch, né, o Baltazar, né, ele está segurando a mirra, né? A mirra é usada para embalsamar, né? Então, por exemplo, é um símbolo então da tentativa de vencer a morte. E em cima do receptáculo existe um mini dragão e ele é negro. Então, volta então para essa imagem mais representativa, né? Aí sobre outras interpretações, né? Ou seja, então de fato, né, a gente tem essa interpretação que é uma interpretação que ela ganhou peso, né, que é a interpretação, né, da estrela de Belém enquanto a conjunção de Júpiter com Saturno. Foi uma conjunção tríplice, algo que é raro. Essa que a gente vai viver agora não é tríplice, ela é única. Quando está do lado do Sol, não dá para fazer esse movimento de vai, se aproxima, se afasta, depois se aproxima de novo. Isso só acontece quando você tem o Sol de um lado, no signo, por exemplo, e a conjunção acontecendo no signo oposto, ou perto de um signo oposto. Né? Então, essa e outros aspectos astronômicos também foram explorados. Então, não em 7 a.C., mas em 6 a.C., né, você teve um agrupamento, que não chega a ser uma conjunção, mas que é Saturno, Júpiter e Marte, né, bem próximos um dos outros. Aí tem outras hipóteses. Né? Uma hipótese que Kepler não fez, isso é interessante, seria que seria uma supernova ou uma nova. Kepler, durante a vida dele, conheceu 2 supernovas, que é algo assim extremamente raro, né? Que foi a supernova de 1572 e de 1604. São estrelas que, quando elas explodem, né? Que é uma supernova? Uma estrela que explode. Ela fica extremamente luminosa. E no caso, né, a supernova de 1572, por exemplo, era visível durante o dia. É uma estrela que não só ela aparece, mas ela aparece de um modo fulgurante. Você não tinha uma interpretação para isso naquela época. Se imaginava que o céu era constituído por estrelas fixas. De repente você aparece uma estrela. Mas o fato de aparecer uma estrela é algo tão misterioso quanto o fato dela desaparecer. Né? Então, ele tinha isso na época dele. Por que ele não supôs que tivesse sido uma nova ou uma supernova? Né? Então, talvez porque isso fosse visto como uma perturbação muito grande do céu. Né?
E o evento que estava acontecendo, o nascimento de Cristo, era algo que colocaria fim às perturbações. Se a gente quiser saber se explodiu uma nova ou uma supernova, uma nova é um pouquinho diferente. É uma estrela que ela faz parte de um par, e ela come um pouquinho de matéria da estrela que ela faz parte. E de tempos em tempos tem uma explosão na superfície dela, explosão nuclear mesmo, né? Mas o sistema não é destruído. É liberado grande quantidade de energia, mas não é destruído. É diferente de uma supernova que tudo é destruído. Então, esse é o cenário que eu estou falando de estrela que explode ou estrela que sofre explosões, não tem absolutamente moderno, né? É século XX, né? Ninguém naquela época poderia imaginar isso. Tanto que quando explodiu a supernova de 1572, que foi absolutamente brilhante, ela foi representada como uma estrela que já tivesse passado pela Terra, chegou perto da Terra e depois ela se afastou. Então, o fato dela aparecer significa que ela veio de uma região para uma região mais próxima. E desaparecer que ela voltou para essa região mais remota. Tá? Então, podia ser nova ou supernova. Como que a gente faz para saber isso? Consultemos os chineses. Os chineses, eles têm registros, né, de novas e supernovas desde vários séculos antes da era de Cristo. E se a gente vai nos registros, eles não tem pouca coisa. Tem duas novas, uma no ano 4 a.C., outra no dia 10 a.C., mas que não são particularmente brilhantes. Né? Então, talvez não seja isso. Outra hipótese é que seria um cometa. Aí é muito interessante, porque aí você tem algo que aponta. Né? Ou seja, o cometa ele tem uma direção que ele aponta. E, de novo, ele pode aparecer ou logo depois do pôr do sol, ou logo antes do nascer do sol. Então, essa ideia que o cometa, o astro levantou, o astro nasceu, se ele for visível, né, antes do nascer do sol. Né? E, de fato, tem um cometa que cai numa época boa, que é 5 a.C., que é naquela janelinha que os historiadores calculam, entre 4 a.C., que é a morte de Herodes, e 7 a.C. Né? Então, essa é uma possibilidade. Mas a possibilidade que tem maior força ainda, por todo o seu aspecto simbólico, é a conjunção tríplice que aconteceu no 7 a.C., né? E essa conjunção tríplice, né, é uma coisa que é rara e foi, né, no signo de Peixes. Né? E com isso, os astrólogos medievais tentaram até construir, né, um mapa natal de Cristo. Né? Astrônomos já tinham chegado à conclusão que seria em Virgem, que você tem para conjunção tripla ou perto do signo de Virgem. Se a conjunção tripla está em Peixes, né? Se faz um vai e vem, faz um movimento retrógrado. Isso só vai acontecer se você tiver, né, o Sol no signo oposto ou quase oposto. Então, astrônomos modernos calcularam até a data de nascimento e chegaram à conclusão que
Cristo teria nascido na noitinha, ou seja, no começo da noite do dia 15 de setembro, né, de 7 a.C. Né? Então, isso é sobre as hipóteses, sobre a visão assim, mais científica. Né? Então, é claro que toda a história dos Reis Magos é uma história que envolve amplas dimensões espirituais. Tanto que eles são os sacerdotes astrônomos, né, de uma tradição que já era milenar na época que eles foram visitar. E uma coisa que é comum entre essa tradição persa, que provavelmente é uma tradição zoroastrista, ou algo que deu mais antigo ainda do que a tradição de Zoroastro. O Zoroastro, ele vê Deus no fogo. Então, os templos, né, do zoroastrismo, eles têm um fogo. Né? Usaria como se você soubesse que é vida. Por favor, menos. Oi? Sim, apareceu um som aí, de alguém. Ele quer falar comigo. Pronto. Então, obrigado. Né? E aí, então, essa tradição, né, ela já era antiga naquela época. E uma coisa comum, a tradição zoroastrista, que vê Deus no fogo, é por isso que você tem templos zoroastristas, né, uma região que vai do Mar Cáspio, né, até a Índia, que está em funcionamento continuado por milhares de anos, é a angelologia. Eles têm anjos, assim como nós também temos anjos. Então, os sacerdotes astrônomos, além de astrônomos, eles eram cultuadores de anjos. Então, a gente leva essa para uma outra dimensão. Ou seja, a estrela de Belém, além de ser o astro, também é um anjo. Então, vocês lembram que eu estava falando, né, da relação entre anjos e astros? E como que os anjos eram vistos como sendo aqueles que conduzem os astros a seus movimentos. Né? E a ideia, né, que você tem algumas expressões em Mateus, né, que elas são: a estrela seguia à sua frente. A estrela parou sobre a casa, sobre o local, não se falou de casa, sobre o local onde estava a criança. Isso você encontra também na descrição de anjos. Ou seja, o meu anjo seguirá à minha frente. Né? Essa, né, isso a gente viu na nossa quarta-feira, que a gente falou dos anjos na paisagem. A ideia de algo que para em cima de um local tem também no Êxodo, a coluna de fogo que conduz, né, o povo de Israel pelo deserto. Os anjos, como a gente viu, têm muitas formas. Formas assim, absolutamente inacreditáveis, como, por exemplo, de uma roda, né, formando 90 graus com outra e uma presa na outra. Esse é um anjo. Ou com muitas asas envolvendo,
né, de um modo, não nas costas, mas envolvido de um modo circular, como se fosse, né, uma anêmona, né, por exemplo. Né? Então, houve todo o movimento, exatamente no meio da era de Peixes, de desangelizar o céu. Uma hipótese que eu coloco, que talvez a gente esteja vendo uma nova forma de espiritualidade, que ela traz consigo uma reangelização dos céus. Aí eu queria chamar a atenção para aquele mosaico que você tem os 3 reis magos. Os 3 reis magos, eles estão seguindo uma estrela. Por que que aquela estrela não poderia ser também um anjo? Ou seja, o fenômeno astronômico tem uma alma, né? A anima mundi, ou seja, a alma dos mundos, são anjos. E se vocês repararem, aquela estrela é uma estrela que não é uma estrela de 5 pontas ou de 6 pontas. É uma estrela de 8 pontas. E a estrela de 8 pontas é símbolo de uma entidade feminina extremamente antiga, que é a deusa Vênus, Ishtar, né, entre os babilônios, e mais antiga ainda, que é Inanna, entre os sumérios. E com essa discussão de mistério, eu paro por aqui. Tá? Então, muito obrigado por tudo. E perguntas, colocações. Agora a gente pode conversar um pouquinho. Alguém tem alguma... Ah, estou ouvindo. Está chegando alguém. Vai lá, Virgínia. Helena, você consegue dar voz para a Virgínia? Sim, vou abrir o microfone da Virgínia. Oi, Virgínia, tudo bom? Tudo bom, muito prazer, Amâncio, muito obrigada, achei assim, conteúdo é fantástico. E eu não sei se tem outro astrólogo acompanhando, eu sou astróloga mesmo, enfim, trabalho com isso, é sensacional ouvir, porque geralmente a gente tem a sensação de que a gente é meio o patinho feio, quando é astrônomo falando, a gente entra com aquela coisa, é muito engraçado. Aquele medo, né? Aquela coisa, porque já, né, muitas vezes tem atriz. De quantos congressos? Já participei de congressos de astrologia. Eu sei. Muito obrigada pelo conteúdo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é uma ponte interessante. Eu não tenho muito esse sentimento apocalíptico, mas o Stephen Hawking declarou isso um pouco antes de falecer. Ele fazia cálculos um pouco amargos de que, por conta de todas as questões que a gente tem ambientais, todo um conjunto, ele falava em mais ou menos uns 700, 800 anos de humanidade ainda, né, de ser humano na Terra, e depois uma tendência à extinção. Você, considerando aí essa ponte que você faz, você considera esse número, acha ele viável? Como é que você enxerga essa perspectiva? Bem, ele é provocador, né? Então você tem que saber qual que é a diferença entre... Na verdade, ele estava apostando no ser humano. Porque ele é um grande apoiador dos projetos de viagem interestelar. Sim. Então, ou seja, inclusive, é um dos últimos projetos que ele está envolvido. A questão que ele coloca é a seguinte, né? O ser humano,
ele pode ser substituído por máquinas. Isso porque o ser humano está se comportando como máquina. Entendeu? Ou seja, então você já tem um C por isso. Uhum. Se você se comportar como uma máquina, você vai ser substituído por uma máquina. E nós não somos máquinas. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto otimista. A gente tem que pensar o que ele fala. Se ele estivesse vivo, ele teria ganho o Prêmio Nobel esse ano. Porque o Prêmio Nobel esse ano foi entregue por Roger Penrose, que trabalhou com ele na teoria dos buracos negros. Né? Eu já falei do Roger Penrose em várias ocasiões. Né? A gente tem o que a gente chama de máquina de Turing. Máquina de Turing é essencialmente um computador. Então, quem desenvolveu o computador, a teoria do computador foi Alan Turing. Né? E isso é bem ilustrado naquele filme O Jogo da Imitação, que inclusive é o título mesmo de um artigo do Alan Turing. Né? Você tem o chamado teste de Turing. O teste de Turing é o seguinte: você coloca alguém numa sala e coloca um computador. Aí você vai fazendo perguntas e descobre se é o computador ou não. Né? Então, teste de Turing é um teste para verificar se uma máquina ela pode ser considerada humana através disso. Tá? Muito bem. Máquinas de Turing não dão para ser seres humanos. Eu já dou a resposta para você. É o próprio Alan Turing que demonstra isso através de um teorema. Máquinas de Turing, elas só fazem uma coisa: cálculo. Né? E existem coisas que são, ou computação. Uhum. Existem coisas que são incomputacionáveis. Então, isso é um teorema matemático. Ou seja, a máquina de Turing jamais será um ser humano. Só que um ser humano pode ser uma máquina de Turing. É o que está acontecendo agora. Então, existe um outro efeito que é chamado efeito ELISA, né, que é menos conhecido. ELISA é um programa de computador. Né? Então, esse programa de computador, ele simula uma psicóloga e vai fazendo perguntas para você. O que aconteceu no final das contas é que as pessoas não conseguiam mais distinguir se a Elissa era uma psicóloga ou um programa. Só que o detalhe é o seguinte: as pessoas começaram a se comportar como programa. Ou seja, as pessoas é que se tornaram máquinas de Turing. Isso está acontecendo com a internet. Aí você tem algoritmos. Uhum. O que faz os algoritmos? Eles reforçam os seus preconceitos. Uhum. Qual que é o objetivo de reforçar seus preconceitos? Vender. Porque se você vai vender alguma coisa, você não vai entrar em choque com, né, as crenças de alguém. Você fala, sim, sim, tudo bem, tudo bem. Então, está vivendo todo no mundo de sim, sim, tudo bem, tudo bem. Então, você pode demonstrar assim, matematicamente, que a estrutura atual da internet, através de algoritmos,
né, que trabalham com Deep Learning. Deep Learning é uma forma avançada de inteligência artificial que ela detecta desejos. Mas a palavra é desejos. Então, o que está fazendo? Está encerrando você em núcleos fechados de expansão, passíveis de expansão indefinida, mas que são de uma qualidade. Isso aqui é a qualidade magenta. Eu não sei nada da qualidade ciano. Então, quando ele fala do fim da humanidade, ele está se referindo a esse aspecto cognitivo. Então, nós estamos assim nos tornando, né, os terminais de um grande sistema de, vou chamar inteligência artificial, mas de computação. Isso. Agora tem outros problemas, a gente não precisa ser isso, porque a gente é animal. Ele até cita os vírus como uma ameaça, né? Nesse ponto ele foi meio profético nesse sentido, falando que a gente tem estrutura Essa é uma coisa muito grave, que é a crise ecológica. Sim. A crise ecológica vai acontecer pelo fogo. O tal do fogo aí do Lúcifer, no Brasil a gente está fazendo isso, a gente está colocando fogo na Amazônia. A gente não, né? O capeta está colocando fogo na Amazônia. Ou seja, isso vai fazer o quê? Que a gente não tenha água, que a gente não tenha alimentos, que a gente não tenha símbolos. Tudo, então, que ele fala é uma advertência. Então, se a gente continuar nessa trilha por mais 700 anos, que não é tanto tempo, a gente deixa de ser ser humano. A gente pode ser dispensado. Porque a gente imitou tanta máquina de Turing que a gente virou uma máquina de Turing. O que é uma máquina de Turing? É algo que tem uma resposta rápida e automática. Onde que eu exerço o meu livre-arbítrio? Se eu faço algo aleatório e inesperado. Se eu sou contrariado. Então, quando alguém me contraria, é excelente. Né? Agora, e também tem a questão, assim, portanto, ele está apostando que a humanidade tem futuro. Porque se ele aposta na viagem interestelar, né, ele já sabe que a pátria da humanidade é toda a galáxia. Né? Ou seja, tem um otimismo por detrás também. E tem uma teoria. Ou seja, seres vivos não são máquinas. Como eu sou um ser vivo, também não sou uma máquina. Ponto. Mas eu posso acreditar. Mas eu, como sou um ser vivo muito inteligente, a minha inteligência também é o meu veneno. Sim. Eu posso imitar uma máquina. Eu acho que assim, muito da simbologia de aquário, vamos pensar que aquário, se a gente for pensar em Eren, aquário é aridez. Se a gente for pensar na constelação, ele tem essa questão do aquecimento global, já que você tem ali o Piscis Austrinos no pé dele, salvando a humanidade de uma água que está sendo derramada, né? Então, às vezes, isso pode ser simbolicamente uma referência a um aquecimento e a questão toda que a gente vai ter de derretimento de geleiras, etc. Mas isso é fantástico porque o que a gente vai perder é a água. A primeira coisa que a gente vai perder é a água. Água potável, né? Porque água potável, exatamente. Água potável, exatamente. Não vai chover nas cidades, né? Então, ou seja, tem uma série de coisas muito... O demônio está atuando muito fortemente. É o demônio mesmo. Assim. Mas a gente precisa... Mas isso aí é um sinal de esperança. Gente, que incrível! E o pessoal não está enfatizando isso. Ou seja, olha, porque eu mandei um mapa astral. Zero. Está em zero de aquário. Coincidindo com o zero em Capricórnio.
Sim, não, é muito. Quando É que realmente isso acontece? bem. Nunca. Nunca. Então, a gente tem uma... Mas não vai ser fácil. Entendeu? Então, mas... Tem uma lição de casa razoável para ser feita. Acho que é esse, a aridez aí que a gente vai amassar barro aí nos próximos 200 anos, né? Virginia, vou ver se alguém mais ou menos... Vou ver se alguém mais tem pergunta. Deve ter. Pode falar? Pode falar. É a Alicia falando? Tudo bom, Alicia? Oi, tudo. Eu vi uma... Você já ouviu falar do Neil Postman? Sabe quem é? Neil Postman? É um escritor que escreveu sobre Orwell e o Aldous Huxley. Sei. E ele fala, na introdução do livro dele, ele fala exatamente o que está acontecendo. Ele fala... Eu posso passar para você, porque eu teria que traduzir, mas é uma colocação de que o problema não é aquele problema que Orwell previu, né, de você não ter acesso às coisas, da imposição externa, mas exatamente do que está acontecendo agora. Tem que ver com o que vocês estão falando, assim, dessa... Perfeito. Eu acho que tem mais a ver com Brave New World do que com o... Brave New World, exatamente. Exatamente. A que teoria dele de uma ditadura. exatamente, é uma ditadura a que a gente Eu não alegremente... decidi. Passa para nós, viu? É pelo desejo, não pela... O negócio, por exemplo, de você não ter livros não é o problema é não ter quem se interesse por eles. Você não precisa banir os livros, você não vai ter quem queira lê-los. Essa é a ideia, mais ou menos. É isso. Fantástico. Boa colocação aí. Manda depois o material para mim e para o Eu mando. aquele WhatsApp nosso, né? Eu mando. Eu mando o texto em inglês, se você quiser eu traduzo, mas você lê. Não. Manda Em em inglês. Tá bom. Tá bom. Bom. Olha, quem está comandando aqui, Helena. Helena, mais alguém? Por enquanto, não, Amâncio. Então, tá bom. Então, gente, eu acho que eu vou agora me despedindo de vocês, né? Eu espero que todos, então, consigam contemplar, né, no dia 21, ao pôr do sol, essa estrela de Belém, e que as graças do anjo caiam sobre todos nós. Tá bom, gente? Então, um abração aí para todos. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada.